Olá, como estão? Espero que bem. Bom, hoje eu vim aqui para inaugurar mais uma playlist, né? Uma lista ali no canal do YouTube da Epoqué, que vai ser a playlist Leitura Comentada, ou algo assim, né? Vou ler um livro, parte de um livro, e vou comentar sobre ele. E eu vou começar com os meus próprios livros, que é mais fácil de eu mesmo comentar a mim mesmo, né? Então eu tenho 2 livros aí que estão na Amazon, que são de filosofia clínica, e eu vou começar por eles. Também a playlist não é só de leituras comentadas de filosofia clínica, pode ser também de filosofia, que também é minha área de pesquisa e continuo atuando na filosofia, então também daí eu tenho outros livros como minha dissertação de mestrado e minha tese, que eu posso também trazer aqui, que fundamentalmente sobre estoicismo romano, Epiteto e tudo mais, mas o estoicismo no geral, eu posso trazer aqui também para fazer algumas leituras, algumas partes e comentar sobre elas de uma forma um pouco mais ampla. É o que eu vou começar a fazer hoje e vou começar a fazer hoje com o meu livro que eu lancei agora no ano passado, no final do ano passado, na Amazon, só em Kindle, né, que é esse livro aqui que eu vou mostrar aqui no vídeo. O pessoal do Spotify, do Amazon Music não vão ver, mas é Antipsiquiatria, um ensaio crítico a partir da filosofia clínica. Ele está na Amazon como leitura, como livro Kindle eletrônico. E o preço é sempre muito barato, eu coloco normalmente o preço mais barato que a Amazon propõe ali, porque eu quero que esse livro, né, se sobressaia, que as pessoas leiam, seja pela questão de dinheiro e financeira, que as pessoas não tenham acesso ao conhecimento, né, ao livro. Então, os livros que eu coloco na Amazon são para a divulgação das ideias da filosofia clínica e de alguns argumentos. Vocês sabem que esse é um que eu tenho bastante forte, que é da antipsiquiatria. Então, vou começar com ele hoje. Eu não vou ler todo o livro, comentar todo, mas algumas partes que de repente, para mim, se tornam mais interessantes ampliar aqui na leitura. Então, se vocês também tiverem aí sugestões de livros sobre filosofia clínica, sobre filosofia, que vocês acham que vale a pena fazer a leitura comentada de alguma parte aqui, por favor, coloquem ali nos comentários, né, do vídeo, do YouTube, que eu procuro o livro, se for da minha alçada, que se não for, não vou me meter aqui de pato a ganso, como a gente diz, não vou fazer aquilo que não é da minha competência, mas se for de uma parte dos meus estudos que eu possa trazer alguma colaboração, alguma novidade, alguma perspectiva sobre a leitura desses livros, ainda mais de filosofia, que é muito amplo, eu trago aqui para fazer uma leitura comentada, faço um estudo antes, para que eu possa abordar esse assunto de uma forma mais legal para todos. E os de filosofia clínica também, se quiserem algum livro que seja de filosofia clínica, algum texto, algum artigo, né, vocês podem sugerir ali que eu tento trazer para cá se for da minha competência. Então tá, nova playlist, ela vai vir com alguma cor de fundo nova, eu ainda vou fazer isso, não fiz, então vocês vão ver ali que as playlists têm as cores diferenciadas, né, do cardzinho de apresentação da miniatura. Você que tem fundo branco é sobre filosofia clínica, um fundo, não lembro que outra cor é antipsiquiatria, o outro é filosofia, né? E agora essa playlist vai ter uma outra cor de fundo, que vai ser então leituras comentadas ou alguma coisa assim. Muito bem, então vamos começar com o livro Antipsiquiatria, um ensaio crítico a partir da filosofia clínica, do qual eu escrevi e publiquei no final do ano passado pela Amazon. Então vamos lá. A questão, eu começo o livro na introdução dando um exemplo. Para quem serve esse livro? Bom, vou contar uma história. E a história é uma família que vai levar seu filho ou sua filha numa escola, filhos pequenos, no início da sua vida escolar, ali no primeiro ano do fundamental em diante, e acabam sendo encantados pelo canto da sereia escolar, da escola inclusiva, da escola que aceita a diversidade, da escola que é singular, que aceita as diferenças, todo esse canto da sereia
que está ali dentro das propostas pedagógicas e políticas das escolas, dentro das leis que fundamentam muitas vezes as escolas enquanto instituições amparadas pelo governo ou pelas leis, mas que na prática isso não se efetiva. Na prática, a inclusão escolar, a aceitação da diferença, a diversidade está muito, muito longe, né, de ser uma prática. O discurso é uma coisa e a prática é outra completamente diferente, ainda mais quando acontece essas crianças se comportarem de uma maneira muito atípica aquilo que, na verdade, as escolas aceitam, que é uma margem muito estreita de aceitação das diferenças. Então, vamos lá. E é sobre isso que eu digo que o livro serve para essas pessoas que já passaram, que conhecem alguém que passou, e isso acaba onde? Acaba no diagnóstico psiquiátrico, acaba nas drogas psiquiátricas, acaba nos psicotrópicos, acaba no envenenamento de crianças e adolescentes, com a anuência do governo, dos adultos, das escolas, dos planos de saúde, com toda essa parafernália atrás aí, amparando essa medicalização, essa contaminação, esse envenenamento juvenil e infantil que acontece hoje praticamente no mundo todo, mas muito forte nos Estados Unidos, e nós, Brasil, como colônia cultural dos Estados Unidos, trazemos essa prática para as escolas de aqui e justificamos com os argumentos norte-americanos. Muito bem, e aí eu escrevo aqui. A questão é como a instituição define que o diagnóstico tenha validade. São os transtornos mentais que criaram os diagnósticos? Ou os diagnósticos que criaram aqueles que têm, entre aspas, transtornos mentais? Identifica-se uma criança TDAH através de diagnósticos que servem para vermos, entre aspas, o TDAH nela? Ou o diagnóstico de TDAH identifica aqueles que possuem, entre aspas, esse comportamento? Na medicina isso é fácil de resolver. É só ir a um teste ou exame objetivo para verificar a real doença ou agente patógeno. Se o diagnóstico de uma doença, por exemplo, uma inflamação tripomórfica, não corresponder a nenhum agente patogênico que tenha os elementos dessa doença, pois acabei de inventá-la, então não existe essa doença. Se um vírus ou outra doença atingir as pessoas e for detectado objetivamente em exames ou testes, aí se pode chamar, por exemplo, de Covid-19 e a partir daí criar o diagnóstico, pois há uma correspondência entre um diagnóstico e a objetividade da doença nas pessoas, nesse último caso. Como se diagnostica um TDAH? Onde está a doença? Sociologicamente, a resposta tem alguns matizes. Um deles é que o culpado, entre aspas, ou desviante, entre aspas, deve ser visto dentro do âmbito social do qual interage. Neste sentido, não somente a criança deveria ser alvo de investigação de seu desvio, entre aspas, mas todos os ambientes onde interage. Então, sociologicamente, a doença estaria dentro do âmbito social de onde aquela pessoa interage, de forma abrangente. Sim? Bom, assim trabalha a medicina social, ao investigar as doenças objetivas que existem. Então hoje, né, tem a medicina social que vai investigar o lugar onde a pessoa está, onde ela vive, para ter uma noção melhor de se aquela doença tem a ver com o ambiente em qual ela vive. E eu sempre vou falar da medicina, por quê? Porque a psiquiatria se diz médica. O padrão da psiquiatria biológica, de imitação, de teatro, para se dizer médicos, não é porque fizeram a medicina, mas eles querem, o padrão é sempre que eles são médicos como qualquer outro médico, que não é verdade. E eu mostro essa comparação. Se vocês são médicos de verdade, a medicina objetiva trata o cliente, o paciente, o doente assim, e vocês não fazem isso, vocês fazem justamente o contrário, muito diferente do que a medicina que vocês dizem que são, faz. Então eu estou sempre comparando para mostrar que eles são
completamente diferente em suas práticas, em suas justificações, em sua epistemologia daquilo que eles dizem que é medicina. Podem até ter feito a faculdade de medicina, mas não são médicos como os médicos objetivos o são. Então eu estou sempre mostrando isso, tá? Trazendo o padrão que eles dizem que eles sou médico, para as práticas médicas das quais eles não fazem, não têm a mínima participação. Outro matiz importante é que a sociedade é estruturada por regras, o que especifica as ações como certas e erradas. Se um adulto infringe uma regra social, pode ainda argumentar e contra-argumentar no sentido de que descumpriu tua regra por não concordar com ela. Criticar a legitimidade daquele que fiscaliza ou daquele que aplica as penas e as culpas, né? Mas uma criança na aula, quem está por ela? Vale lembrar que estamos falando não de regras sociais dos tipos das quais a polícia ou o Estado tenham que atuar, mas na escola, de regras acordadas informalmente, mesmo que tenha sido colocado em um código de ética assinado pelos pais. Aqui tem um autor, Howard Saul Becker, que diz que os grupos sociais não criam somente as regras, mas a partir disso criam também os desviantes. No seu livro, o nome do livro é Outsiders, né, os desviantes. Os grupos sociais, criando as regras, também criam os desviantes. O fazem criando regras cuja infração delas constitui desvio. E ao aplicar essa regra as pessoas criam os desviantes. Então os desviantes são uma consequência, um efeito da criação de regras. Antecipadamente não poderia dizer que aquela pessoa teria um desvio. Só há essa afirmação, porque antes disso tem uma regra imposta por algum grupo social, por uma sociedade, uma cultura, da qual essa pessoa, neste ambiente com essas regras, se torna um outsider, se torna um fora da lei, um desviante da regra. Isso constitui ponto fundamental do rótulo de desviantes, e não o comportamento do desviante. É a partir das regras que as pessoas, né, que o grupo cria os desviantes. E isso é ponto fundamental. A reação das pessoas no ambiente social, a pessoa só saberá se é um desviante ou não depois da reação das pessoas ao redor dela. Que são as pessoas que conhecem ou fizeram ou estão a favor daquelas regras. Então diz aqui o Howard Saul Becker, né, numa citação que eu coloco aqui. Desvio não é uma qualidade que reside no próprio comportamento, mas na interação entre a pessoa que comete um ato e aqueles que reagem a ela. Por exemplo, falar sozinho em casa, na frente de um psiquiatra ou numa sessão espírita, terá rótulos diferentes de acordo com cada regra do grupo e da expectativa que as regras provocam naqueles que estão ali. As crianças são diagnosticadas com TDAH, com desvio ou transtorno desafiador, seja o que for, em função do ambiente escolar, do qual tem regras que não estão explícitas. Ao contrário, explícito está o canto da sereia. Escolas inclusivas, aceita diversidade, aceita a multiplicidade de modos de ser, o singular. Esse é o canto da sereia. Mas de verdade, as regras, quando tem uma criança que é rotulada de TDAH ou outra coisa, é porque as regras daquele lugar não permitem aquele tipo de comportamento. E esse tipo de comportamento não quer dizer que está na pessoa, está nas regras da instituição. O tanto que esse comportamento não é visto assim, nem em todos os professores da escola. Eu sempre digo que os professores de educação física são os que menos rotulam as pessoas, porque eles sabem e conhecem a energia corporal de meninos e meninas e sabem que pode ser usado para um lado positivo no lado esportivo, diferente de uma aula de matemática, por exemplo.
um professor de matemática, E esse comportamento também não é desviante em outros âmbitos fora da escola, o que não é igual de uma doença física e médica. Se eu tiver uma apendicite, ela vai ser apendicite se eu estou na escola, se eu estou em casa, se eu estou no vizinho, se eu estou na rua, se eu estou onde eu estiver. O comportamento como desviante, como sintoma de uma doença, ele não é assim como uma doença física. Não é como comparar tomar um remédio para TH é como tomar insulina para diabetes. Não é a mesma coisa, isso é uma ignorância, isso é uma idiotice, uma tonteria, e a pessoa que fala isso não sabe o que está falando, ou sabe e está mentindo. Ou está papagaiando aquilo que a indústria farmacêutica diz para eles. Que é isso que a indústria farmacêutica diz. Esse é o argumento da indústria farmacêutica. A pessoa recebe isso, papagaia igual ao outro, ou sabe que não é assim, mas está mentindo porque, afinal de contas, vamos seguir o fluxo. É mais fácil. Não é assim. Tomar insulina para diabetes não é a mesma coisa que tomar um remédio psiquiátrico para um comportamento. Porque esse comportamento ele está vinculado às regras daquele ambiente. Os conceitos de transtornos mentais já estão implícitos, nem tão implícitos assim, na percepção de cada adulto da escola frente ao comportamento das crianças. É só vocês irem passar 2 horas, passar 30 minutos numa sala dos professores e ouvir o que os professores falam dos alunos. Alunos já estão previamente diagnosticados por aqueles professores com linguagem das quais não tem nada a ver com a sua profissão. Porque eles não são psiquiatras, não são psicólogos, mas já está dado que aquela criança tem TDAH, tem que tomar remedinho, a outra tem transtorno. Professores que não estudaram sobre isso já usam a linguagem da psiquiatria, que já está naturalizada, internalizada nas escolas, dentro da vida dos professores, das coordenações, das supervisões, dos diretores. E isso entra ali como se fosse natural olhar e pensar assim a respeito das crianças e dos jovens. Também estão na mente dos psicólogos e outros terapeutas que tratam da criança, inclusive na cabeça dos pais. Já está tudo preparado para quando o psiquiatra entrar em cena, só bata o martelo e decrete a sentença. Sim, porque os professores já deram diagnóstico, os supervisores já reiteraram, já falaram para os pais, coitados, não sabem de nada, tem que aceitar, levam no psiquiatra com toda essa parafernália atrás, é só assinar e dar o remedinho. A entrada da psiquiatria nesse sistema de estigmatização do comportamento infantil como doença ou transtorno mental não é para salvar a criança de nada, mas para afirmar o poder institucional de poder de decisão de quem está no patamar social investido de um saber-poder sobre todo o comportamento humano. Thomas Szasz, psiquiatra da antipsiquiatria, já nos mostra que a essência da loucura ou dos transtornos ou doenças mentais é o distúrbio social, onde aparece o desviante. Adolfo Vasquez Roca escreve, tem um escrito chamado Antipsiquiatria. A doença mental torna-se assim um mecanismo social regulado e determinado pela psiquiatria para patologizar a heterogeneidade humana, o seu caráter antonomínico e sua singularidade. O TDAH e os outros transtornos, entre aspas, de comportamento, estão investidos de toda sorte de condição sociopolítica social para que este transtorno seja reconhecido e afirmado, e de nenhuma forma ele está na criança, ou no jovem, ou até no adulto. A perspectiva médica de que tenta imitar a psiquiatria reclama um diagnóstico como se fosse igual a uma doença da medicina, como eu falei antes, seja diabetes ou uma inflamação no pâncreas. Mas não é assim, pois não há nenhum exame objetivo para qualquer diagnóstico dos transtornos mentais da psiquiatria. Mas então, como tantas crianças são diagnosticadas com esse e outros transtornos? Bom, vou parar por aqui, continuo depois que eu falo sobre o sistema, mas é importante salientar, né, que nenhuma das indicações dos transtornos e doenças mentais do DSM 456 que seja, são efetivamente doenças biológicas. Não são. Por exemplo, tem agora, estava falando com a minha esposa, parece que tem uma pessoa, e tem estudos dizendo que o autismo tem um fundo de causa com o tálamo.
uma questão física. Estudos estão tentando ver a hipersensibilidade do tálamo para a recepção de informações através dos sentidos, que faz com que eles percebam o mundo de forma diferente, mais sensível, blá blá blá. Então tem uma pesquisa que está aí indo nessa direção de encontrar, por exemplo, no autismo, um fundo, uma causa biológica. Muito bem. Se isso acontecer, se for verdade, for reconhecido cientificamente, que muitas e muitas provas necessitam para que seja reconhecido cientificamente algum dado. Muitas formas de refutação necessitam acontecer para que ele persista e não seja refutado. Se isso um dia acontecer e se descobrirem que o autismo, por exemplo, tem alguma relação com a hipersensibilidade do tálamo nas pessoas que têm autismo, automaticamente o autismo sai do DSM e vai para os manuais de medicina. Porque o que é doença física não está no DSM. Os Downs não estão no DSM. Qualquer problema cromossômico não está no DSM. O que é doença física está nos anais da medicina. O que está no DSM são estigmatizações de comportamentos sociais. Não tem absolutamente nada de medicina no DSM. Não há prova objetiva, clínica, científica, em nada do DSM. É exatamente o que era lá nos hospitais gerais na França, no início desse sistema de estigmatização do comportamento, nada mais é do que uma correção moral. Era assim que era chamado antigamente. As pessoas que iam para os hospitais gerais da França, da Inglaterra, tinham até artigos científicos sobre a correção moral dessas pessoas. Elas são moralmente, sociologicamente reprováveis, mas não porque tenham alguma doença biológica na sua mente, no seu cérebro ou no seu corpo. Simplesmente que são desviantes sociais. Era mais claro, mais objetivo, mais honesto dizer que eles faziam um trabalho de correção moral nos hospitais gerais antigamente, do que agora dizer no DSM essa mentira de que ali eles estão fazendo uma correção de um transtorno biológico. É mentira. Se o autismo, por um acaso, ou qualquer dessas doenças, se um dia encontrarem um TDAH, alguma questão biológica, automaticamente vai sair do DSM e vai para os manuais e anais da medicina. Por quê? Porque o que é doença de verdade não está no DSM. Ali há só estigmatização do comportamento moral, social das pessoas, em função de regras impostas, muitas vezes por escolas, pela sociedade. Então, essa é a minha crítica. Eu vou falar mais dela, a respeito disso. A minha crítica forte à psiquiatria biológica. Não estou dizendo que o comportamento não existe, mas as explicações epistemológicas desse comportamento como causas biológicas é uma mentira grosseira. A minha crítica é a respeito das explicações epistemológicas, as justificações que se diz científicas e médicas da biologia, da psiquiatria biológica, que não é verdade. O comportamento existe, os desviantes existem, há problemas sociais para eles mesmos, para si, para os outros. Isso é fato, é só olhar para a sociedade. A questão não é dizer que esse comportamento não existe. A minha questão é dizer assim, estão mentindo a respeito das justificações epistemológicas sobre esse comportamento, estão enganando a você, a mim, e a indústria farmacêutica se aproveita para vender drogas para essas pessoas, envenenando-as ao invés de curá-las de alguma coisa. Então, o meu argumento vai nesse sentido. Não estou negando o comportamento, não estou negando os desvios pessoais e dolorosos que existem para famílias e para pessoas e até para a sociedade. Não é essa a questão. A questão é a justificação dada pela psiquiatria biológica, que é uma mentira deslavada. Muito bem arquitetada, muito bem colocada, com muita propaganda, com muito marketing, mas você também faz a Disney, faz a Netflix e faz outras que vendem fantasia. A indústria farmacêutica vende fantasia. E nós acabamos aceitando como realidade. Muito bem, essa é a minha contribuição de hoje. Então, a partir de hoje, temos essa playlist aqui. Leituras comentadas, começando com o livro que eu escrevi ano passado, Antipsiquiatria, um ensaio crítico a partir da filosofia clínica
e outros livros que eu escrevi eu vou trazendo para cá, e à medida que eu for aumentando essa playlist, eu vou trazendo outros livros, e vocês podem então fazer sugestões de filosofia clínica ou filosofia, estoicismo, ou seja o que for, que se for da minha competência, eu trago aqui alguma leitura, alguma parte desses livros para a gente comentar e ampliar a discussão e o possível, quem sabe, conhecimento sobre o que estamos lendo. Muito obrigado então. Se gostaram, pode dar like, podem compartilhar, podem comentar, ajuda bastante para que o canal, né, chegue a mais pessoas. Obrigado e até o próximo vídeo.